Alexandre Valignano, um napolitano de Itália, encarregado de delinear toda a estratégia da Igreja Católica na expansão para o Extremo Oriente, mas particularmente para o Japão. Foi ele mesmo que fundou a primeira universidade do Extremo Oriente, um polo irradiador de todo o conhecimento do Ocidente na China e no Japão. Ele faz mais de 10 anos de Macau. Quem é este homem? Este homem é um homem que vem como visitador, e esse visitador ele é um professo dos 4 votos e, portanto, é a elite da Companhia de Jesus. É um homem que pede para vir para a Ásia e é-lhe dado o cargo de visitador e, portanto, aquilo a que nós chamaríamos a entidade suprema e a entidade de inquirição e de organização suprema. Depois ficará apenas como visitador da vice-província, da província de Japão, que inclui a China, que inclui Macau, Nagasaki. É uma figura que revoluciona, digamos, o Macau que nós conhecemos a partir dos anos 70 até os inícios do século XVII era impossível sem Valignano, porque cada vez que ele passa por Macau, ele altera estrategicamente o panorama de Macau. A primeira vez em Macau é 78, 79. Entre setembro e julho de 78 e 79. Neste espaço de tempo muito pequeno, ele constrói o mecanismo de financiamento da Companhia de Jesus com os moradores de Macau. Isto significa que, portanto, a Companhia passa a ter direito a 50 picos, mais 50 picos anuais, num universo de cerca de 1.600 picos de seda anual de exportação, a Companhia passa a ter 100. Isso significa que a Companhia de Jesus ganha uma parceria estratégica com os mercadores de Macau, que é fundamental para a questão de Nagasaki e é fundamental para a missionação no Japão e na China. Porque é que ganha? Ganha graças a Valignano, mas ganha também por uma coisa que desde muito cedo é claro, e com Valignano ainda mais, os juízes de paz, aquilo a que nós diríamos, os condutores de todo este mundo de mercadores e de moradores são os jesuítas. Para além deles serem a elite intelectual que pode dialogar com as autoridades chinesas e as autoridades japonesas. E, portanto, é um negócio mutuamente comum. E o negócio mutuamente comum também é feito muito na ideia de os jesuítas fazerem aquilo que é normal no budismo, o budismo chinês ou o budismo japonês, que é os templos budistas são templos com profunda vida e com profunda implicação na atividade económica, nomeadamente no comércio internacional. É Alexandre Valignano que se deve à criação do que viria a ser a famosa Biblioteca dos Jesuítas, que esteve misteriosamente desaparecida de Macau na sequência da expulsão da Companhia e que viria a ser encontrada em Espanha mais de 200 anos mais tarde, depois de ter estado escondida durante muito tempo em Manila, nas Filipinas. Na segunda estadia, por exemplo, de 82, que ele fica, nós vemos Valignano a construir a primeira biblioteca de livros chineses em Macau e a criar tradutores e intérpretes desses livros chineses. E essas informações que lhe traduzem, e os livros chineses vão desde geografias a tratados históricos, a livros de Confúcio, essas informações ele vai depois pô-las em português e em castelhano e fazê-las sair de coxinha em 1584, e são das primeiras informações mais preciosas sobre a própria cultura chinesa. A fim de apoiar esta atividade era fundamental a imprensa e Valignano não hesita em avançar isto, apesar da atividade estar ainda confinada essencialmente à capital do reino e serem muitas as restrições vigentes nas colónias. A terceira vez que ele está em Macau, que é de 88 a 90, é o surgimento da imprensa em Macau e é a edição do Demenzione Legatoro. A tal embaixada dos príncipes, entre aspas, príncipes, mas a embaixada dos daimyos japoneses à Europa, e que o livro é escrito a meias, mas o livro é de Duarte San, mas tem nitidamente, digamos, a condução de Valignano, e Valignano diz mesmo que Duarte San é o autor, mas que ele compõe, digamos, ajuda a compor, e Duarte San é
um dos homens fortes de Valignano. É preciso dizer que Valignano, no tempo que esteve em Itália, foi professor de filosofia e teologia em Roma, no colégio mais importante da Companhia de Jesus, e um dos alunos foi Ricci. E, portanto, as escolhas que ele depois faz são escolhas que vêm de Itália, e que vêm de Itália dos anos 70. E portanto, nós percebemos estas vinculações. O que Valignano quer construir, de facto, é uma espécie de superestrutura multinacional que tem Macau como capital. O esplendor da Igreja da Madre de Deus e, mais tarde, da de São José e a capacidade formativa da Universidade são os dois polos onde o plano assenta. O que é que acontece com Valignano? Valignano quer construir, tendo Macau como capital estratégica, quer construir uma autonomia não apenas religiosa, mas nós diríamos uma autonomia económica, cultural, política, para Macau e para aquela região, não apenas em relação a Roma, ou Lisboa, ou Madrid, mas em relação a Goa e ao Estado da Índia. E toda a perspectiva dele é a de que, se não houver essa autonomia, se Macau não for autónomo de Goa e de Lisboa, Macau está condenado a desaparecer. Porquê, explica Valignano? Porque, ao contrário das outras ordens e ao contrário das perspectivas em Roma e Lisboa, estamos numa zona em que, como eu acho que já disse a frase, podem tudo e nós não podemos nada. E se nós não temos poder, então a única forma que a gente tem de ganhar posições e de ganhar lucros e de ganhar almas é, evidentemente, através da acomodação, é através da mútua aculturação. Da segunda estadia em Macau, por exemplo, Valignano põe também não apenas a questão da biblioteca, mas o ensino regular de línguas, e passa a haver, ele fará nascer, quando está entre 92 e 94, fará nascer o Colégio Universitário de Macau, a universidade, como a gente chama. Mas mesmo antes da universidade, é Valignano que impõe o ensino regular em Macau e que faz com que Macau seja um centro cosmopolita único, porque, por exemplo, Macau tem, a partir de Valignano, o ensino regular latim, português, japonês, chinês e, por vezes, também danamita. Esta ideia, o próprio Valignano tentou algum japonês, mas eu acho que, mais do que a língua, o que lhe interessava era apreender as diferenças culturais. Mas Valignano, depois de ter desenhado toda a estratégia de expansão da Igreja para esta região do mundo, vai ainda mais longe e sonha mais largo. No momento de apogeu do egocentrismo da Igreja em Roma, Valignano demonstra o avanço da estratégia dos jesuítas, preparando-se para convencer o Papa a encabeçar pessoalmente uma embaixada à China. Ora bem, Valignano é o construtor da tal ideia de que o Japão é apresentado à Europa e a Europa tem a apreensão da realidade japonesa através da embaixada dos daimyos, mas é também o construtor, estamos a trabalhar sobre isso e há de aparecer. Na mesma altura, nos anos 90, 98, Valignano imagina uma embaixada que seria uma embaixada do Papa à China. E a ideia de Valignano é a de que o Papa se ia apresentar ao imperador da China como o irmão que ele não conhece, que também é filho do céu. E, portanto, o imperador da China ficaria a saber que há dois filhos do céu no mundo, o filho do céu do reino do centro e o filho do céu do reino ocidental, que seria o Papa. E é evidente que isto não teve grande sucesso, nem foi para a frente, mas isto dá a dimensão de Valignano, que é a dimensão, e ele dá o próprio exemplo de Macau, que é a de que os mercadores, por via pacífica e por via da acomodação, conseguiram aquilo a que nós chamaríamos hoje um processo de metamorfose, um processo de cooperação que é único e que só se pode preservar se tiver autonomia de decisão e capacidade de criar condições que não são as condições que os outros que estão nos centros políticos oficiais podem decidir.
E daí a importância fundamental de Valniano, para além de que é verdadeiramente ele quem constrói as equipes, Duarte Sand, que fica como reitor, Ricci, Ruggieri, o Valniano constrói toda uma equipe, é evidente que também tem conflitos com essas equipes por vezes, mas ele constrói, ele é o grande, a gente diria que ele é um dos grandes construtores de Macau. Principalmente do Macau cultural, do Macau que ficou como um centro multilinguístico, do Macau como lugar que acolhe diferenças, para além de, não queria reduzir Valniano à dimensão meramente intelectual, porque ele é exatamente com o Bartolomeu Vaz Landeiro, mas com o amigo, por exemplo, dele, que é Francesco Carletti, ele é também um construtor material de comércio internacional, até porque ele era um homem com experiência de direito, e portanto eu estou mesmo convencido que Valniano terá influído em muitas das decisões que nós hoje temos como cartas oficiais deste ou daquele, quer do Senado de Macau, quer às vezes de mercadores. Valniano é uma figura notável, mas ao mesmo tempo é uma figura que faz muito pela descrição. Ele diz, há uma passagem em que ele diz que as primeiras vezes que foi ao Japão se manteve sempre em silêncio, porque percebeu que se falasse ia errar. E portanto ele teve uma capacidade imensa. É um homem, evidentemente, de altíssima cultura clássica, cultura europeia, um latinista forte, que tem uma percepção de terreno e que faz uma valoração de Macau. Ele dá Macau como uma espécie de exemplo da maneira de estar e de ser correta dos europeus na Ásia. E portanto, nós diríamos que sem Valniano, é evidente que todas as outras figuras que temos falado são figuras relevantes, mas, por exemplo, o peso de Valniano para Macau, eu acho que a gente ainda não o valorou suficientemente, porque é ele, nitidamente, quem constrói recursos materiais, quem constrói estratégias intelectuais, quem visa, em última instância, a acomodação, como nós depois a vamos conhecer, ela tem as suas raízes em Valniano. Alexandre Valniano morre em 1606 e é sepultado ali, na cripta da Igreja de São Paulo. Bom, a sua cripta foi conhecida e venerada durante muito tempo, mas quando foi o incêndio que destruiu a igreja, as temperaturas foram elevadíssimas e a sepultura de Alexandre Valniano ficou partida em tantos bocados que foi impossível reconstituí-la. Está ali, no pequeno museu que hoje se ergue nas traseiras da antiga Universidade de São Paulo, que Valniano fundou.